Vamos de banca FGV. Comigo na tela, vamos lá. A única frase que não apresenta desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta é a única que não apresenta desvio. Então ele quer a correta. Vamos então observar aí, olha só. A lista de assinantes da revista, uma vez autenticada pela direção, mostra profissões as mais estranhas possíveis. As possíveis, certinho. Nenhum dos terroristas, aí nesse caso o erro está aqui, em mostrar, quem tem que concordar com lista. Nenhum dos terroristas que vinham atacando alvos na Europa nos últimos meses apresentou-se para a polícia. Apresentou-se. Nenhum apresentou-se à polícia. E tem um detalhe, nenhum dos terroristas, aí eu tenho o quê? Pronome relativo na função de sujeito, e ele retoma terroristas, né? Os terroristas vinham atacando alvos na Europa nos últimos meses. O restante está certinho. Letra C. Segundo a TAM, o voo teve seu atraso justificado. Então, o voo teve, tranquilo. Mas quem, sujeito, voaria para outros países, essa pessoa foi transferida. Então, quem foi transferido para outras companhias. Teve algum problema aí, terror? Não enxerguei problema aí não, moçada. Deve ser alternativa C. Vamos pegar a alternativa D. Os cães, plural, aprendem a andar com as próteses. Equipamento que ajuda, né, ajuda alguém, ajuda os cães a se deslocarem de um lugar para outro. Eles vão se deslocar. Mas foram nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos jogadores conquistaram. Então, aqui por enquanto, ó, maioria conquistaram, a maioria dos jogadores conquistaram ou conquistou. Conquistaram concordando com um dos jogadores, flexionando de acordo com os jogadores, mas também poderia ser conquistou concordando com a maioria. Beleza? A fama que hoje justifica, essa fama, justifica seus atos, altos salários. Então aqui o que? Ele é um pronome relativo na função do sujeito, retomando fama, né? Por isso o verbo está no singular, porque o seu sujeito é o pronome relativo o quê? Tranquilo, beleza. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Por que o verbo foram está no plural? Foram nos jogos da Copa do Mundo que a maioria assim insensado. Mas foram nos jogos da Copa do Mundo. Meus amigos, quem está no plural aí? O verbo está no plural, foram. Mas o restante está no plural aqui nessa oração. Nos jogos da Copa do Mundo. Nos jogos. Tem preposição em aí, né? Antes de jogos. Então, a gente vai observar, foram não é o caso. Mas foi nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos jogadores conquistaram a ciência assado. Isso foi durante os jogos na Copa do Mundo. Concorda comigo? Então nós temos aqui um sujeito oracional, beleza? Então a gente vai observar aqui, ó, mas foi nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos jogadores conquistaram a ciência assado. Posso até entender como uma expressão expletiva. Nos jogos da Copa do Mundo, aí eu posso tirar o foram, o foi e o que. Nos jogos da Copa do Mundo, a maioria dos jogadores conquistaram a fama que hoje justifica seus altos salários. Aí eu só reforço. Mas foi nos jogos da Copa do Mundo que a maioria. Então eu posso entender esse foi que como sendo aquela expletiva é que, beleza? O que importa é você perceber. Não dá para colocar no plural. Isso não tem jeito. Ah, Theo, mas eu posso entender também aí, de repente, o seguinte, ó. Mas isso foi nos jogos da Copa do Mundo. Cabe isso? Aí eu entenderia esse que como conjunção integrante e toda a estrutura aqui, ó, sendo subordinada substantiva subjetiva. O sujeito oracional do verbo foram passou a ser foi, então. Por isso que está errado. Assim, sobrou a alternativa C como a correta. Tá legal? Bom, moçada, a gente viu aí como a banca cobra. Cuidado aí, beleza?